Olá! Neste vídeo você vai acompanhar 5 exemplos de resolução de EDOs lineares homogêneos com coeficientes constantes de segunda, terceira e quarta ordens. Neste exemplo temos uma equação de segunda ordem. O primeiro passo é a construção do polinômio característico. Correspondendo ao termo em derivada segunda, temos lambda elevado ao quadrado. Correspondendo ao termo na derivada de ordem zero, temos menos 1 vezes lambda elevado a zero, ou seja, simplesmente menos 1. O próximo passo é a determinação de raízes e multiplicidades do polinômio característico. Temos então uma equação de segundo grau para resolver, cujas raízes são mais ou menos 1. Contabilizando então essas raízes, temos duas raízes distintas. Vamos chamar de lambda1, a raiz mais 1, e ela tem multiplicidade 1. E a outra raiz distinta, lambda2, igual a menos 1, também com multiplicidade igual a 1. Total, duas raízes. Passo seguinte é a obtenção de soluções particulares, associadas a cada uma dessas raízes. Temos um primeiro conjunto, S1, associado à primeira raiz, lambda1. Como essa raiz tem multiplicidade 1, temos apenas uma função neste conjunto. E essa função é a exponencial de lambda1 vezes x. Como lambda1 igual a 1, temos, portanto, a função exponencial de x associada a essa raiz. A seguir, um conjunto S2. Como lambda2 possui também multiplicidade igual a 1, temos somente uma função, a exponencial de lambda2 vezes x. Lambda2 igual a menos 1, portanto, trata-se da função exponencial de menos x. Cada uma dessas funções, por si só, é a solução da equação. Porém, a solução geral consiste na combinação linear de todas as funções obtidas. Portanto, eu pego estas duas funções, multiplico cada uma delas por uma constante arbitrária, somo todo mundo. Obtemos aí então a solução geral desta equação. Este exemplo é semelhante ao anterior, porém com uma diferença. O termo de ordem zero tem o sinal positivo ao invés do sinal negativo. O primeiro passo é construir o polinômio característico. Correspondendo ao termo na derivada de segunda ordem, temos no polinômio característico o termo 1 vezes lambda ao quadrado. Correspondendo ao termo na equação mais 1 vezes derivada de ordem zero, temos no polinômio característico o termo mais 1 vezes lambda elevado a zero. O próximo passo é determinarmos raízes e multiplicidades deste polinômio. Portanto, obtermos as raízes desta equação de segundo grau. Neste caso, obtemos lambda como mais ou menos raiz de menos 1, ou seja, lambda é igual a mais ou menos i, a unidade imaginária. São raízes distintas, portanto, contabilizamos essas raízes do mesmo modo que no caso de raízes reais. Nós temos uma primeira raiz, lambda1 igual a mais i, com multiplicidade igual a 1. E temos uma segunda raiz, distinta da primeira, com multiplicidade igual a 1 também. O próximo passo é determinarmos as soluções particulares associadas a cada uma dessas raízes. A raiz lambda1 temos um conjunto S1, e como a multiplicidade dessa raiz é 1, temos somente uma função associada a ela, a exponencial de lambda1 vezes x. Nesse caso, como lambda1 é igual a mais i, temos assim a função exponencial de ix. Já para S2, associado a lambda2, temos também multiplicidade 1 para essa raiz, portanto, somente uma função exponencial de lambda2 vezes x associada a essa raiz. Lambda2 vale menos i, portanto, temos aqui a exponencial de menos ix. O próximo passo é a construção da solução geral, como uma combinação linear de todas as funções obtidas no passo anterior. No caso, temos as exponenciais, multiplicamos cada uma delas por uma constante arbitrária e somamos tudo. Temos aí então a solução geral desta equação. Podemos reescrever esta solução usando a fórmula de Euler. A exponencial de iθ corresponde a cosseno θ mais i seno θ.
E a exponencial de menos iθ corresponde a cosseno θ menos i seno θ. Com isso, podemos escrever o primeiro termo da solução geral como C1 vezes cosseno x mais i seno x, e o segundo termo como C2 vezes cosseno x menos i seno x. Coletando os termos em cosseno de x, obtemos isto aqui, e coletando os termos em seno de x, obtemos isto aqui. Este primeiro coeficiente pode ser redefinido como sendo uma constante A1, e este segundo coeficiente pode ser redefinido como uma constante A2. Deste modo, a solução geral pode ser reescrita na forma de uma combinação linear das funções cosseno x e seno x, com coeficientes A1 e A2, assumindo, portanto, esta forma. Em certas áreas de aplicação, como, por exemplo, em engenharia elétrica e eletrônica, a primeira forma costuma ser utilizada, em termos de números complexos. Já no estudo de engenharia mecânica, por exemplo, é comum utilizarmos a segunda forma, em termos de funções trigonométricas, mas ambas são equivalentes do ponto de vista matemático. Neste exemplo, temos uma equação de terceira ordem. Vamos então construir o polinômio característico. Temos um termo da forma 1 vezes derivada de terceira ordem. No polinômio característico, ele vai corresponder a 1 vezes lambda elevado ao cubo. O termo menos 2 vezes derivada de segunda ordem corresponde a menos 2 vezes lambda ao quadrado. E o termo 1 vezes derivada de primeira ordem corresponde, então, a 1 vezes lambda elevado a 1. Temos aí, então, o polinômio característico. O próximo passo é determinar as suas raízes e multiplicidades. Podemos fatorizar esse polinômio, pelo menos parcialmente, colocando o lambda em evidência. Temos o produto de duas grandezas sendo igual a zero. Desta forma, temos duas possibilidades aqui. Ou o primeiro fator é igual a zero, nesse caso, lambda igual a zero, ou então o segundo fator igual a zero, nesse caso, aquele polinômio de segundo grau igual a zero. Resolvendo este polinômio, obtemos lambda igual a 1 como raiz dupla. Contabilizamos isso então da seguinte maneira. Temos duas raízes distintas. A primeira delas, lambda 1 igual a zero. A outra raiz, lambda 2 igual a 1. Lambda 1 possui multiplicidade 1. Lambda 2 possui multiplicidade 2. Cabe aqui uma observação sobre a multiplicidade. Ela é importante, você pode inclusive checar se a multiplicidade foi determinada corretamente, pensando na forma fatorizada do polinômio. Nesse caso, temos aí o coeficiente de ordem mais alta, igual a 1. O fator associado à primeira raiz, lambda 1, seria lambda menos lambda 1 elevado a m1. E o próximo fator é lambda menos lambda 2 elevado a m2. Isso resulta em o que, de fato, equivale ao polinômio característico na forma original, na forma expandida. As raízes e multiplicidades, então, vamos construir as soluções particulares da equação. Associado à primeira raiz, temos um conjunto S1. Como a raiz tem multiplicidade 1, teremos somente uma função aqui, a exponencial de lambda 1 vezes x. Nesse caso, lambda 1 vale zero, portanto, temos exponencial de zero, ou seja, a função constante 1. Associado à segunda raiz, temos um conjunto S2. Como a multiplicidade desta raiz é 2, teremos duas funções, a exponencial de lambda 2 vezes x e essa exponencial multiplicada por x. Mas lambda 2 vale 1, e, portanto, temos as funções exponencial de x e x vezes exponencial de x. O próximo passo é a construção da solução geral, que é a combinação linear de todas as funções obtidas no passo anterior. Introduzimos aí três constantes arbitrárias, C1, C2 e C3, e montamos assim a combinação linear, que é a solução geral da equação. Neste exemplo, temos uma equação de quarta ordem. Vamos então construir o polinômio característico. Ao termo na derivada de quarta ordem corresponde um termo lambda elevado a 4 no polinômio. Ao termo 2 vezes a derivada de segunda ordem corresponde no polinômio um termo 2 vezes lambda ao quadrado. E ao termo
derivada de ordem zero corresponde lambda elevado a zero. Portanto, simplesmente 1. Vamos a seguir determinar as raízes e multiplicidades deste polinômio. Portanto, resolver esta equação, que é conhecida como equação biquadrada. Ela pode ser resolvida primeiro para lambda ao quadrado. Vamos introduzir uma nova variável u para representar lambda ao quadrado. Desta maneira, a equação toma a forma de uma equação de segundo grau em u. Vamos resolvê-la para u e em seguida determinar o lambda. Resolvendo para u, obtemos este resultado. U como raiz dupla, igual a menos 1. Isso quer dizer o seguinte: lambda ao quadrado é igual a menos 1. Portanto, lambda é mais ou menos raiz de menos 1, ou seja, mais ou menos i. Como contabilizar, então, as raízes do polinômio característico, que é uma função de lambda? Então, vamos nos preocupar com os possíveis valores de lambda. Bom, para u, temos que u é uma raiz dupla, com valor menos 1. Em cada caso, u sendo igual a menos 1, lambda pode ser igual a mais ou menos i. E isso ocorre duas vezes. Portanto, do ponto de vista de lambda, digamos assim, nós temos duas raízes distintas. A primeira delas é mais i e a segunda, menos i. E ambas com multiplicidade igual a 2. No total, temos 4 raízes, correspondendo às raízes de um polinômio de quarto grau. Uma observação: ao construir a forma fatorizada do polinômio, temos que escrever o seguinte: coeficiente do termo de maior ordem é 1. Primeiro fator, lambda menos lambda 1 elevado a m1. Segundo fator, lambda menos lambda 2 elevado a m2. Se você expandir esta expressão aqui, você vai obter exatamente o polinômio característico na sua forma expandida original. Com essas raízes e multiplicidades, então, vamos construir as soluções particulares, os conjuntos de soluções particulares. A primeira raiz, temos o conjunto S1 composto por duas funções, tendo em vista que a multiplicidade desta raiz é igual a 2. Temos, então, a exponencial de lambda 1 vezes x e x vezes a exponencial de lambda 1 vezes x. Nesse caso, lambda 1 é mais i, portanto, temos estas funções. Temos também o S2, associado ao lambda 2, que também tem multiplicidade igual a 2, portanto, temos duas funções. Lambda 2 é igual a menos i, portanto, isso fornece este conjunto de funções. No total, temos aí 4 funções. O passo seguinte é construir uma combinação linear delas para obtermos a solução geral da equação. Então, temos aí essas 4 funções. Multiplicamos cada uma delas por uma constante arbitrária, 4 ao todo, e somamos tudo. Obtemos, então, a solução geral da equação diferencial. Uma observação, então, em relação à forma de escrevermos a solução geral. Temos aí exponenciais complexas. Utilizando a fórmula de Euler, podemos escrevê-la da seguinte forma: o primeiro termo, C1 vezes exponencial em x, corresponde a isto aqui. O segundo termo, x vezes a exponencial de ix vezes C2, corresponde a isto aqui. O terceiro termo, a isto aqui. E o quarto termo, a isto aqui. Em todos os casos, aí, usando a fórmula de Euler. Portanto, temos aí nessa expressão 4 funções distintas: cosseno x, seno x, x vezes cosseno x e x vezes seno x. Coletando os diferentes termos nessas funções, obtemos
podemos renomear cada um desses parênteses como novas constantes arbitrárias e escrevemos a solução nesta forma, em termos de funções trigonométricas, cosseno e seno de x, e x cosseno x, e x vezes seno de x. Neste exemplo, temos uma equação de segunda ordem, mais uma vez. Vamos então construir o polinômio característico, fazendo aquela mesma correspondência. O termo em derivada segunda corresponde a um termo em lambda ao quadrado. O termo em derivada primeira corresponde a um termo em lambda elevado a 1. E o termo em derivada de ordem zero corresponde a lambda elevado a zero. Temos aí então o polinômio característico, vamos determinar suas raízes e multiplicidades. Obtemos, neste caso, esta expressão para lambda, que resulta em esta expressão e, finalmente, este resultado. Lambda assumindo valores complexos, com parte real e parte imaginária. Contabilizando, então, raízes e multiplicidades, temos duas raízes distintas. Vamos chamar 1 mais 2i de lambda 1. E a outra raiz, lambda 2, vale 1 menos 2i, conjugada complexa da primeira raiz. Ambas com multiplicidade igual a 1. Geramos então as soluções particulares. S1 associada à primeira raiz tem multiplicidade 1, então tenho somente uma função, essa exponencial. Associada a outra raiz, S2, também com multiplicidade 1, portanto, também com uma única função. Nesse caso, nesta exponencial, podemos escrever a solução geral como uma combinação linear dessas duas exponenciais, cada uma com sua constante arbitrária, compondo a solução geral. Esta solução geral está expressa em termos de exponenciais de números complexos. No entanto, através da fórmula de Euler, você pode expressar essas exponenciais em termos de funções trigonométricas também. Exponenciais de números complexos, da forma exponencial de a mais ib, em que a e b são números reais, correspondem a produtos de exponenciais, a exponencial de a e a exponencial de ib. Mas a exponencial de ib, usando a fórmula de Euler, pode ser escrita como cosseno b mais i seno b. Consequentemente, nossa solução geral pode ser escrita assim. Temos C1 vezes a exponencial de x vezes a exponencial de i2x. E o outro termo corresponde a C2 vezes a exponencial de x vezes a exponencial de menos i2x. Separamos, assim, as exponenciais como produtos de uma exponencial puramente real e a outra exponencial de um número imaginário. Em todas elas, temos o fator exponencial de x que podemos pôr em evidência. Temos assim, C1 vezes a exponencial de i2x mais C2 vezes a exponencial de menos i2x. Usando então a fórmula de Euler, podemos escrever esta expressão desta forma, a exponencial de x como um fator, ali fora. O primeiro termo corresponde a C1 vezes cosseno de 2x mais i seno de 2x, e o segundo termo, um C2 vezes cosseno de 2x menos i seno de 2x. Coletando os termos em cosseno de 2x e seno de 2x, podemos escrever. E agora, as expressões entre parênteses podem ser redefinidas como novas constantes arbitrárias, A1 e A2. Obtemos assim, então, esta forma para a solução geral, escrita em termos da exponencial real, exponencial de x, e as funções trigonométricas, cosseno de 2x e seno de 2x. O método que você viu aqui se aplica a EDOs lineares homogêneas e com coeficientes constantes.
Em outro vídeo abordaremos as EDOs lineares não homogêneas. Até lá!